Bíblia diz: quando orares, creia que já recebeste. Quando orar, determine com a tua boca. A tua palavra vai no mundo espiritual. Declare em nome de Jesus. Você vai começar a destravar o mundo espiritual. Aquele demônio que foi alimentado, quem sabe, que está no encalço do teu filho, para matar, para beber o sangue, causar tragédia. O seu filho nem sabe, mas você está guerreando com quem está por trás dele. E nesse campo de batalha, você vence, porque você não chegou sozinho no mundo espiritual. Quando a Bíblia diz, amada igreja, que o Deus desse século cegou o entendimento de muitos para que não resplandeça a luz do Evangelho. Ele quer ver eu e você cada dia cego espiritualmente, que nós não conseguimos enxergar o mundo espiritual que nós vivemos. Você pode, igreja. Você é capaz. O Senhor te capacitou com essa autoridade. Assuma essa responsabilidade. Começa a ser sensível ao mundo espiritual, a detectar, a compreender como que essa engrenagem funciona, para que não esteja sofrendo da igreja. Os problemas que surgem na vida de muitos crentes. Vai ver a causa o que é. Vai lá estudar a causa o que é. Nada acontece por um acaso. Nada acontece por um acaso. Tudo que acontece já foi projetado no mundo espiritual. Igreja, nós temos que estar revoltados, não é com Deus não, é com o diabo, mas com muita raiva. Ter foco, raiva. E eu te quebro, Satanás. É a minha vida com Deus, o meu alinhamento com o Senhor. Eu sou autoridade sobre vocês. Você vai ter que deixar a minha casa, deixar os meus negócios, deixar o financeiro, deixar a saúde. Temos que atacar o mundo espiritual, porque ele está nos atacando 24 horas. E você só senta a pancada. Pancada. Só chora pelos cantos. Só se lamenta pelos cantos. Quem tem que ficar pelos cantos se lamentando não é você, é o diabo. Quem tem que estar chorando pelos cantos não é você, é o diabo. Porque ele tem prazer em ver você chorando. Ele é muito feliz quando vê um crente desgraçado, no sofrimento, na dor, na miséria, alma conturbada. O diabo tem prazer nisso. E agora eu estou aprendendo. Se minha vida está travada, eu vou destravar em nome de Jesus. Porque se parte da minha vida está travada, é porque alguém entrou mais forte do que eu e travou. Nós temos um Deus que nos dá força para isso. E quando o mundo espiritual entender isso, entender que você compreendeu, entender que agora você sabe usar a autoridade que o Senhor te deu, tudo vai mudar. O povo de Israel sofreu na mão dos inimigos, porque Deus permitiu pela sua rebeldia. Deram as costas para Deus, abandonaram Deus. O que é que Deus fez? Vai lá, inimigos, escraviza esse povo aí. Mas era o povo dele, o povo de Deus. Você vê que o povo de Israel foi levado para o cativeiro e lá ficou 70 anos escravizado no Egito. Porque Deus permitiu, já havia profecia sobre isso, que Deus iria permitir, pela dureza do coração do povo, 70 anos foram levados como escravo e lá no deserto, no Egito, foram escravizados. Então Deus permite, igreja. Porque Deus é bom, Deus é maravilhoso. Sim, todos nós sabemos. Mas Deus também é justiça. E Ele sabe que um dos métodos
para trazer o seu povo de volta para Ele, é Ele permitindo um tempo de correção. Há um tempo determinado de correção. Vai depender do coração. Quanto mais o coração mais duro, mais tempo de correção vai passar. Até um dia chegar o momento de dizer: Senhor, eu não aguento mais. Ah, não aguenta não? Deus me ajuda. Ah, agora? Tá bom, meu filho. Me perdoe, Senhor. Ah, tá bom. Seria tão bom se viesse antes da correção. Mas tem crente que tem que passar pela correção, pelo alinhamento de Deus, por conta de um coração endurecido, de um coração que ouve. E a Bíblia diz: quando ouvir a voz do seu teu Deus, não endureçais o que? O vosso coração. Deus está falando. Conserto. Conserto o coração. Eu quero conserto. Mas Senhor, eu quero conserto. Mas Jesus, tá bom. Vai ter conserto não, né? Aí Ele permite os apertos. Satanás, dá uma correção aí. Nenhum demônio atormenta um crente sem que aquele demônio não tenha uma legalidade. Esta legalidade, Deus tem domínio sobre essa legalidade, senão o diabo mata a pessoa, porque o próprio dele é matar. Nenhum demônio age na vida de uma pessoa sem que a pessoa não dê legalidade, e dentro desta legalidade, Deus está no controle, porque os demônios estão no controle de Deus. Eles não fazem nada além daquilo que Deus permite que eles façam na vida dos seus servos. Pastor, é Deus que manda os demônios? Não. É a legalidade que autoriza os demônios a entrar na vida da pessoa. Então ele só entra com legalidade. Agora, deu legalidade, ele vai causar estrago. Ele vai mexer com a saúde, com o emocional, com o sistema psíquico da pessoa, controlar a mente, porque ele tem legalidade. Então, quando você vê uma pessoa que está sofrendo constante, mesmo na igreja, são legalidades, porque não é o propósito de Deus. O propósito do Espírito Santo é trazer paz para a nossa vida, trazer luz para a nossa vida. Você está passando lutas. Deus até permite os estreitos, os desertos, para testar nós, para nos colocar em outro patamar espiritual, para que a gente cresça. Não é nem porque você está em pecado, mas Deus está te testando. Ele quer te colocar numa posição mais elevada. Mas aí, para Ele te colocar, Ele permite humilhações, injustiça. O nosso coração é testado, para que depois que nós passarmos por esses testes, Ele vai lá e acrescenta mais um pouquinho da sua graça sobre a sua vida. Esta graça dada pelo Senhor é poder, é controle, é domínio sobre a situação, é maturidade espiritual, um crescimento espiritual, aonde você passa pelos testes do Senhor e Ele vai acrescentando graça na sua vida. Esta graça, amada igreja, é o poder de Deus sobre a tua vida. Você agora tem domínio, a sua visão espiritual começa a se abrir, você começa a entender agora o que está por trás das pessoas. Você não é mais aquele crente que, quando você aceitou Jesus, um bebezinho na fé, você agora já tem substância, você agora já tem uma estrutura, já tem uma maturidade, já tem mais um pouquinho da graça do Senhor, você já tem uma outra estrutura para suportar o que você, quando aceitou Jesus, não suportava. Quando a
pessoa se converte, a primeira coisa que cai sobre a cabeça do novo convertido é o quê? É a família, os amigos, é gozação, vai ficar doido, é fanático, não é assim? É aquelas primeiras tempestades na vida de um novo convertido. Mas logo, logo, observe que isso passa rápido. Aquelas pessoas já não mais riem de você, já mais não zombam de você, já passa a respeitar você. Já tem mais um respeito. Por quê? Porque você está crescendo espiritualmente. Você está dando um testemunho. Eles estão percebendo a diferença que você está. Antes você era uma coisa, hoje é diferente. Então eles passam a ter um respeito. Você passa a ter mais um domínio. Mas aí o Senhor acrescenta mais um pouquinho da sua graça sobre a sua vida. Mas Deus quer acrescentar mais graça sobre a nossa vida. Observe que quando os discípulos, eles receberam o Espírito Santo, observe que eles, os discípulos, eles ficaram tão envolvidos com a obra. O ide do Senhor fazia parte do coração deles. Iam para cidades que sabia que a prisão estava aguardando, mas eles iam. Confiavam em Deus. Estavam dispostos da sua vida. Se doava mais para Deus. O que Deus fazia? Deus se doava mais para eles. Pedro, olhe o Pedro quando andava com Jesus, e olhe o Pedro depois que recebeu o Espírito Santo. Aquele Pedro que seguia Jesus de longe, aquele Pedro que negou Jesus, agora é um Pedro que a sombra dele está curando os doentes. Um Pedro agora que está ressuscitando vidas. Um Pedro agora que está pregando eloquentemente, amada igreja. A primeira pregação de Pedro, 3.000 almas se convertem. E não tinha microfone, não tinha trio elétrico. Primeira pregação, 3.000. Segunda pregação de Pedro, 5.000. Pedro estava crescendo. A graça de Deus estava sendo acrescentada sobre a vida de Pedro. Olhe Paulo, perseguiu os crentes, consentiu na morte de Estevão. Mas a Bíblia diz que Paulo, até as vestes dele eram cortadas, tocadas sobre os doentes, e os doentes eram curados. Aí muitos dizem: Deus, me usa como o Senhor usou Paulo, eu quero ser igual a Paulo. Tá bom. Vai sofrer os naufrágios, a cobra, a serpente vai picar teu braço, tu vai para a cadeia, vai ficar amarrado lá, vai tomar um monte de chicotada lá. Aí não, Deus, isso aí não. Eu só quero ser igual Paulo, mas não quero passar pelo que Paulo passou. Então, igreja, quanto mais você passa as suas lutas, que você persevera no Senhor, Deus vai acrescentando sobre a sua vida a sua graça. Esta graça acrescentada à sua vida, você está cheio de luz, de estrutura espiritual. Que o diabo olhar para você, ele não vai mais olhar para você como aquele dia que você se converteu. Ele sabe que você agora tem mais graça do Senhor, tem mais luz sobre a sua vida, tem mais intensidade de luz sobre a sua vida. Por que, igreja? Porque ele todos os instantes está tentando atrapalhar a sua vida, todos os instantes está tentando afastar a você de Deus, mas ele não consegue. Ele vai para um lado, não encontra espaço, vai para o outro, não encontra espaço. Você fecha todas as brechas do diabo. E na hora que você aprende a fechar todas as brechas, você tem uma estrutura e um domínio e um poder sobre os demônios. Porque você não cai mais naquelas ciladas tão besta que logo no início da nossa fé nós caíamos. O diabo usava alguém
E a gente, como um besta, caía. A gente queria brigar com as pessoas, queria fazer justiça com as mãos, queríamos converter as pessoas na tora. E a gente está crescendo. Alguém dava uma piada, você chorava pelos cantos. A gente não tinha estrutura espiritual. Mas com o passar do tempo, essa maturidade espiritual foi crescendo de você. O momento que você vai crescendo, o diabo vai te observando de alto a baixo. E o que é que ele vê em você? Luz. Porque Deus é o Pai das luzes. Deus é uma luz. A intensidade de luz sobre a nossa vida é decorrente da tua vida em comunhão com Deus. O nível da sua fé vai demonstrar o poder que está sobre você. É o nível de fé que vai determinar o tamanho de poder na sua vida. Aí já não é mais, é uma dimensão, igreja, que não é mais obra do homem, é obra do Espírito Santo na vida do ser humano. Você já não mais vive, é o Espírito Santo que vive em você. É Ele que te conduz. É Ele que está vendo a necessidade de salvar as almas, e Ele tem um endereço que é você e te conduz. Daqui a pouco você abre a sua boca para falar de Jesus. Como é que eu falei tanto assim? Mas como você nem entende? É Deus falando. E a Bíblia diz: abre a tua boca que eu te encherei. Então o Evangelho não é difícil. É nós que colocamos dificuldade no Evangelho. É abrir o coração. É fazer como o rei Asa fez com o povo de Israel, que estava distante de Deus, sem paz. Levou o povo a tirar os deuses estranhos do coração também. O pecado. E após lançar fora o pecado, consertar o altar, sacrificar ao Senhor. Nós precisamos sacrificar a nossa vida ao Senhor. Ele sacrificou a sua vida por nós. E qual é o sacrifício? Renúncia. O corpo diz: você está cansado, não vai orar, não levante de madrugada, você vai trabalhar amanhã, você vai estar cansado, não vá para a igreja hoje, não tire tempo para ler Bíblia. E tudo isso, amada igreja, é um esforço, é uma dor que a carne sente, o cansaço. Você sabe o que acontece? Você vai viver uma vida de sinais.